Final de semana é marcado por protesto na Flórida após atropelamento de ciclistas brasileiros. 3 seguem internados. Brasileiro de 24 anos, morador da Pensilvânia, está desaparecido e família pede ajuda por informações. Imigração. Casa Branca está em busca de espaços federais para alojar imigrantes indocumentados em diversas cidades. Governo Biden limita preço de insulina vendida nos Estados Unidos, beneficiando milhões de diabéticos. E tem todos os detalhes da primeira nevasca do ano a atingir o nordeste do país, afetando mais de 20 milhões de pessoas. Em algumas cidades, o cenário era este: ruas inteiras, carros e casas encobertos pela neve. Olá, muito boa noite. O final de semana foi marcado por um enorme protesto da comunidade brasileira no estado da Flórida. O ato aconteceu em Delray Beach para promover uma campanha de conscientização sobre a direção segura e o respeito aos ciclistas. A manifestação foi organizada pelo grupo Galera do Pedal, que desde a semana passada enfrenta momentos difíceis após o atropelamento de um grupo de brasileiros que pedalava na região. A repórter Carla Marinho nos mostra como foi esse protesto e traz as últimas atualizações dos 3 brasileiros que seguem internados. Manhã de sábado e centenas de ciclistas na pista. A cena é comum na região do Gulfstream, em Delray Beach, na Flórida. Mas dessa vez, o motivo do encontro não foi um passeio em grupo. A mobilização é para exigir mais segurança. Foi para mostrar também a nossa força como ciclista para as autoridades, mostrar que, principalmente naquela parte ali, são milhares de ciclistas que passam por ali e tem que ser feito alguma coisa e tem que ser feito alguma coisa de imediato, né? É uma parte extremamente complicada, não tem ciclovia e por não ter ciclovia a gente deve e temos que usar a pista de carro. Foi neste mesmo local que, na última quinta-feira, uma SUV que estava em alta velocidade e na contramão atropelou 8 ciclistas, a maioria brasileiros. Cerca de 500 ciclistas, além de moradores, apoiaram a mobilização, que ganhou destaque na imprensa americana. Além de exigir sinalização adequada das autoridades competentes, eles acreditam que o principal é a conscientização dos motoristas. Um pouquinho mais de paciência também ajuda bastante. E lembrar que ali vai uma vida e uma vida extremamente frágil. E a gente pede inicialmente que a cidade por onde teve esse problema, esse acidente, que possa melhorar, eventualmente fazer uma ciclovia, mas de imediato, pelo menos, colocar uma sinalização de share road, né? Dessa forma, os carros que estão passando, eles possam ver e ter a consciência que ali sim, ele tem que dividir com o ciclista. Dos 8 feridos no atropelamento, 3 brasileiros ficaram em estado grave e continuam internados no Delray Medical Center. Segundo nota do hospital, Kelly foi retirada do coma induzido no sábado, mas o marido dela, Ricardo, continua em coma. E Diego, que sofreu várias fraturas ósseas, foi submetido a uma cirurgia e passa bem. E a gente torce por essa recuperação. E agora tem um pedido de atenção da nossa comunidade na Pensilvânia. Um brasileiro de 24 anos que está morando aqui nos Estados Unidos há 8 meses está desaparecido desde a última quarta-feira, dia 3 de janeiro. Lucas Alisson Santos Oliveira é natural de Minas Gerais e não tem parentes aqui nos Estados Unidos. Segundo a família, o jovem mora na cidade da Filadélfia e foi visto pela última vez no começo da semana passada, quando saiu de casa para ir trabalhar acompanhado de um amigo também brasileiro. Como o Lucas não apareceu no serviço e a família não conseguia contato, o chefe dele saiu em busca do brasileiro, mas até agora ele não foi encontrado. A namorada do Lucas conversou com a nossa equipe e disse que apenas o carro dele foi localizado na rua de trás de onde ele mora, com as chaves dentro. Familiares e amigos, claro, estão desesperados e pedindo ajuda da comunidade brasileira na região por informações que levem ao Lucas e ao Caio. A polícia já foi acionada para procurar pelos jovens.
Mudando de assunto, vamos agora às últimas informações sobre a crise de imigração aqui nos Estados Unidos. É que a Casa Branca anunciou que está à procura de propriedades federais desocupadas para oferecer às cidades que sofrem com a superlotação de imigrantes e a falta de local para abrigar todos eles. Enquanto o governo do Texas segue enviando imigrantes sem status para diversas cidades do país, aumenta a crise dos indocumentados e também a frustração de prefeitos e governadores que estão a milhares de quilômetros da fronteira sul dos Estados Unidos. With all due respect to the governor of Texas and others who I think are playing with people's lives, they should be ashamed of themselves. O presidente Joe Biden está sendo pressionado para ajudar aqueles que estão sobrecarregados com a falta de abrigos. Diante disso, a Casa Branca acaba de anunciar que está pesquisando prédios federais que estão desocupados ou mal utilizados para auxiliar as cidades a alojar os imigrantes que chegam a certas regiões sem garantia de moradia. Funcionários da administração também estão falando com escolas e igrejas fechadas que podem ceder seus espaços e catalogando bases militares que possam ter capacidade de abrigo. A pesquisa começou na semana passada e o governo já identificou 2 locais federais para oferecer a Nova York. E a secretária de imprensa da Casa Branca disse que o governo segue nas negociações para conter o caos na fronteira sul. Ela afirmou que o presidente Joe Biden está mantendo contato regular com os republicanos do Senado, que estariam dispostos a entrar em um acordo com o Partido Democrata. Mesmo assim, ela fez duras críticas ao partido opositor, disse que os republicanos estão brincando com a política e condenou a saída deles no recesso de fim de ano sem priorizar o caos na fronteira para resolver o problema. Karine Jean-Pierre ainda encerrou essa fala dizendo que está otimista para um fechamento de um acordo bipartidário e que a administração Biden entende que o sistema de imigração está falido e seguirá tentando conseguir uma reforma nas leis. Depois do intervalo, após voo de porta de avião da Alaska Airlines, o governo emite inspeção mandatória que proíbe modelos 737 MAX de voarem. E a gente mostra a curiosa descoberta de um novo método de pesquisa que pode verificar eventos mencionados no Antigo Testamento da Bíblia. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap. Foi. A Agência de Aviação dos Estados Unidos anunciou que proibiu temporariamente a circulação de aviões 737 MAX 9 da Boeing. Segundo o governo, essas aeronaves vão ficar sem poder voar até que todas as companhias aéreas que têm esse modelo terminem uma inspeção mandatória. Isso acontece depois que uma porta de um avião da Alaska Airlines foi ejetada em pleno voo na última sexta-feira. O Conselho Nacional de Segurança de Transporte está pedindo mudanças após um 737 MAX 9 perder a porta enquanto voava na última sexta-feira. I'm calling on the FAA to change the rulemaking. Por sorte, ninguém se feriu com gravidade, mas a pressão dentro da aeronave foi tão forte que arrancou os encostos de cabeça. Diante disso, os reguladores chamaram a atenção para o fato de que dentro desse voo da Alaska Airlines existiam 3 bebês sentados no colo dos passageiros. Por lei, bebês não têm seus próprios assentos com cinto de segurança, mas agora as autoridades pressionam para que isso mude. We would urge passengers to put their children under 2 in their own seat in a FAA-approved car seat. O governo já encontrou a porta que voou pelos ares. Ela parou no quintal da casa de um professor escolar. Enquanto o caso está sendo investigado, a Boeing, fabricante do 737 MAX 9, se prepara para uma reunião de segurança com toda a empresa amanhã após esse novo problema. Mais um de uma série registrada nos últimos anos e que coloca em xeque a qualidade das aeronaves. If this truly is a failure that they tie back to Boeing, Boeing's going to have some real issues and some big questions to answer for sure. Um relatório prévio já mostrou que, além da porta ter sido ejetada do avião da Alaska Airlines, as luzes de falha de pressurização acenderam 3 vezes antes do incidente. Mas ainda não está claro se isso está relacionado com o que aconteceu.
Enquanto as investigações continuam, a Agência Federal de Aviação ordenou uma inspeção geral de todos os 737 MAX 9 que estão em operação. Todas as aeronaves estão temporariamente proibidas de voar, até que as companhias aéreas do país concluam suas investigações de emergência sobre a segurança dos modelos. E os Estados Unidos estão em constante mudança desde a pandemia, quando o modo de vida e o trabalho alteraram a demografia do país com um êxodo interno nunca antes visto. Bom, e parece que essa tendência de muda-muda vem se mantendo mesmo com a volta à normalidade. E sabe qual é o estado norte-americano que as pessoas mais procuraram no ano passado? O Texas. Segundo uma pesquisa da U-Haul, a maior empresa de locação de caminhões e vans de mudanças do país, o estado texano anda ganhando população. Em 2023, a região acumulou mais novos habitantes do que qualquer outro estado norte-americano. E olha, já é o terceiro ano consecutivo que o Lone Star State supera o relatório do Índice de Crescimento da U-Haul, que a cada ano calcula o número de viagens só de ida de seus caminhões de mudança. Segundo os dados, em 2023, o Texas teve um ganho líquido de cerca de 174 mil pessoas. O número 2 da lista foi a Flórida, seguida pela Carolina do Norte, Carolina do Sul e Tennessee. Quem ficou por último foi a Califórnia, mostrando que não tem muita gente querendo se mudar para o estado que ainda é o mais populoso dos Estados Unidos. Dados da Casa Branca mostram que a migração interestadual atingiu o pico histórico em 2021 por causa da pandemia, com cerca de 8 milhões de moradores do país se mudando de estado. Sabe os anúncios que você vê online toda vez que acessa a internet, sobretudo aqueles que são propaganda de algo que você quer, mas ainda nem pesquisou? Bom, esses acontecimentos cibernéticos podem ficar um pouco menos assustadores até o final deste ano. A Google anunciou que está realizando um teste que restringe os cookies na versão mais recente do seu navegador. Eles são pequenos programas que te rastreiam na internet, por isso repassam adiante a informação daquilo que você está querendo, fazendo as propagandas praticamente te perseguirem online. A Google diz que a ideia é substituir a plataforma desses cookies por suas próprias ferramentas de software que são projetadas para essa substituição. Mas essa ação divide a opinião dos especialistas. Enquanto alguns aprovam as mudanças, outros se preocupam com um possível monopólio da gigante da tecnologia no mercado da publicidade direcionada ao eliminar os cookies de terceiros. Mudando de assunto, olha só que interessante essa reportagem que vem a seguir. Pesquisadores de universidades israelenses divulgaram uma descoberta revolucionária. Eles desenvolveram um novo método de pesquisa capaz de verificar eventos mencionados no Antigo Testamento da Bíblia. Os detalhes com a repórter Eloá Orazen. Pesquisadores de 4 universidades israelenses descobriram uma nova metodologia científica que pode ser aplicada para verificar certos eventos históricos, inclusive alguns descritos no Velho Testamento Bíblico. O material, publicado no jornal PLOS ONE, foi revisado e oferece uma espécie de raio-x na tecnologia da época. Segundo os pesquisadores, ao longo das idades do bronze e do ferro, o principal material de construção em Israel era o tijolo de barro. Barato e prontamente disponível, ele foi usado para construir paredes na maioria dos edifícios, às vezes colocados sobre fundações de pedra. Mas durante a mesma época, moradores de outras regiões, como a Mesopotâmia, onde era difícil encontrar pedra, queimavam tijolos de barro para aumentar sua resistência e durabilidade. Até agora, a maioria dos pesquisadores acreditava que essa tecnologia só chegou à terra de Israel muito mais tarde com a conquista romana. A suposição era de que os habitantes usavam tijolos de barro secos ao sol. Mas essa nova descoberta confirma uma passagem descrita no livro de Gênesis, onde se fala da Torre de Babel. Ali podemos ler: disseram uns aos outros, eia pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Novas metodologias científicas de pesquisa como essa podem ser aplicadas para comprovar detalhes contidos tanto em relatos bíblicos quanto em outros textos históricos. Depois do intervalo, CDC alerta para o aumento de casos de Covid e gripe na maioria dos estados do país. E a gente mostra como o governo Biden limitou o preço da insulina vendida no país, beneficiando milhões de diabéticos.
famosa ponte Golden Gate, em São Francisco, na Califórnia, tem agora uma barreira anti-suicídio. As autoridades da região decidiram fazer a instalação por causa do aumento no número de pessoas que ameaçam ou tentam tirar a vida nesse local. Com isso, foi instalada uma série de redes de aço logo abaixo das calçadas em ambos os lados dessa estrutura. Esse é um projeto antigo da cidade que custou mais de 200 milhões de dólares. Com a barreira, as autoridades esperam dar às pessoas que estão em depressão uma segunda chance de pensar na vida. Segundo dados de São Francisco, a cada ano, uma média de 30 pessoas tentam tirar a vida ao saltar dessa ponte. A gente lembra aqui que você também pode procurar ajuda se estiver precisando através do número 988, que é a linha de prevenção de suicídio daqui dos Estados Unidos. E agora a gente traz um alerta para a saúde, porque estamos prestes a entrar no pico do inverno, uma época de alta atividade sazonal dos vírus. E conforme esfria, o país aumenta aí no número de casos de infecções respiratórias. Por isso é bom seguir as dicas da nossa reportagem para se proteger, tanto a você quanto a quem está ao seu redor. É um ano novo, mas os vírus respiratórios que atingem fortemente os Estados Unidos são os mesmos. We are seeing an enormous amount of COVID. Estamos vendo uma quantidade enorme de Covid-19 e as infecções por gripe estão crescendo galopantes, diz esta infectologista. Hoje, 2/3 dos estados do país relatam atividade de gripe alta ou muito alta. E os números seguem subindo. Até agora, neste inverno, o governo já contabiliza 7 milhões de casos de gripe, 73 mil hospitalizações, 4.500 mortes relacionadas à influenza. Além disso, nacionalmente, dados do CDC mostram que os níveis de Covid-19 nas águas residuais são muito altos, maior do que o registrado no último ano. Com isso, as visitas semanais às emergências aumentaram 12% e as hospitalizações saltaram cerca de 17% na semana anterior. Com o aumento dos casos, alguns hospitais estão exigindo máscaras faciais para todos mais uma vez. É o caso das unidades em Nova York. And it's typical that we see a surge in these viruses at this time of year. A doutora Denise Milstein, da Mayo Clinic, diz que para proteger a si e a outros, a melhor opção é se vacinar contra esses vírus que se espalham. Outra dica é praticar medidas preventivas, como ficar em casa quando estiver doente, lavar as mãos com frequência e usar máscara facial se você não se sentir bem e precisa estar perto de pessoas. The more we expose one another, the more we'll see an increase in these infections. Boas as dicas para a gente seguir e se proteger, né, gente? Bom, e mais uma informação sobre esse assunto. A única boa notícia com relação às doenças respiratórias nessa época do ano em atividade é que o RSV, o vírus sincicial respiratório, está diminuindo aqui no país em algumas partes, mas mesmo assim os números seguem sendo considerados altos, lembrando que esse vírus afeta principalmente as crianças e os idosos. E agora a gente fala sobre a diabetes, porque o preço da insulina aqui nos Estados Unidos tem aumentado ano após ano, levando muita gente a precisar racionar esse medicamento tão importante e, com isso, agravando a doença. De olho nesse problema, a administração Biden acaba de tornar a insulina mais acessível nos Estados Unidos. A medida faz parte da nova lei de redução de inflação do país. Quem nos traz os últimos detalhes dessa boa notícia é a repórter Cone Rocha. Mais de 8 milhões de pessoas dependem da insulina para sobreviver aqui nos Estados Unidos e 1 em cada 4 pacientes não consegue pagar o remédio e tem que diminuir as doses. Isso pode levar à piora da doença ou até à morte. Por isso, o governo americano aumentou a pressão contra as grandes farmacêuticas que produzem insulina no país e conseguiu fazer com que as 3 maiores fabricantes do medicamento, Sanofi, Novo Nordisk e Eli Lilly, reduzissem drasticamente os preços dos seus produtos que controlam a diabetes. A partir deste mês, pessoas que sofrem com essa doença não vão pagar mais do que $35 por mês por cada receita de insulina. Isso inclui pessoas que têm seguro-saúde do governo, particular ou que não têm plano. Há anos, as farmacêuticas vêm sendo criticadas pelo aumento do preço da insulina, mesmo sendo uma produção relativamente barata.
De acordo com a American Diabetes Association, o custo do medicamento aumentou 24% entre 2017 e 2022 e os gastos com insulina triplicaram na última década. A diabetes é uma das doenças crônicas que mais crescem em todo o mundo. De acordo com estudos, cerca de 9 milhões de pessoas sofrem de diabetes tipo 1, uma condição crônica, na qual o pâncreas não produz insulina suficiente, o hormônio que regula os níveis de açúcar no sangue e precisam dele para sobreviver. A insulina é uma medicação essencial para boa parte das pessoas que vivem com diabetes, em especial aquelas que convivem com diabetes do tipo 1. Nesse tipo de diabetes, ela é essencial à vida, ou seja, sem medicação, a pessoa pode morrer em pouco tempo. Durante muito tempo, aqui no Brasil, as pessoas tinham dificuldade ao acesso à medicação, mas já há alguns anos o SUS oferece pelo menos 2 tipos dessa insulina nos postos de saúde para todas as pessoas que vivem com diabetes e que têm indicação do uso dessa medicação. A gente observa que em vários países, como nos Estados Unidos, o custo da insulina chega a ser proibitivo, inclusive levando algumas pessoas a fazerem uma redução das doses que vinham sendo indicadas para tentar ampliar o tempo do seu uso, o que é muito inadequado e bota essas pessoas em risco. Portanto, ações internacionais que possam abaixar o custo desta medicação, que é tão fundamental, são muito importantes e a gente vê sempre com bons olhos. Depois do intervalo, tem reportagem sobre a nevasca que atinge milhões de pessoas no nordeste do país. E a gente mostra os detalhes do primeiro lançamento dos Estados Unidos em décadas de uma missão à Lua. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap, tap. Foi. Voltamos e com uma curiosidade sobre certos planetas do nosso sistema solar que ainda são pouco pesquisados. É que um novo estudo acaba de revelar a verdadeira cor de Netuno, corrigindo um erro de décadas e deixando muita gente decepcionada. Era assim que se pensava ser Netuno. Lindo demais, né? Mas novas evidências revelaram uma controvérsia colorida. Essas eram as imagens mais atualizadas de 2 planetas, Netuno e Urano. Elas foram capturadas em 1989. Desde então, Netuno era admirado por esse azul brilhante e Urano nem tanto, por ser de um tom mais bem sem graça. Mas agora se revelou que os dois são, na verdade, bem parecidos. Um estudo recente da Universidade de Oxford descobriu que essas imagens originais foram, na verdade, modificadas. É que na tentativa de melhorar a qualidade da foto de Netuno, que é o planeta mais distante do Sistema Solar, a foto acabou assim, artificialmente azul. Agora, a imagem original foi trabalhada em alta tecnologia e corrigida, revelando que a cor verdadeira de Netuno é a mesma de Urano, um planeta de cor, digamos, sem graça, mas que também aguçava uma curiosidade dos cientistas por sua capacidade mutacional. Por isso, esse estudo de Oxford também utilizou imagens de Urano coletadas ao longo de décadas, para desvendar o que rola com esse planeta que muda de cores conforme as estações. Bom, os estudiosos concluíram que, como o planeta gira em direção e para longe do Sol, uma combinação de várias coberturas de gás e nuvem dá lugar a uma matiz aparentemente mutante. Então, sim, Urano pode ter uma cor opaca, mas é o único capaz de mudar ao longo do ano. Muito curioso, né, gente? Bom, e falando de espaço, hoje cedinho os Estados Unidos fizeram o primeiro lançamento de um foguete rumo à Lua depois de mais de meio século. A última missão norte-americana de pouso lunar foi em 1972.
O lançamento de hoje aconteceu da base de Cabo Canaveral, na Flórida, e esse novo foguete desenvolvido pela NASA em parceria com outras empresas levantou voo carregando o que pode ser o primeiro módulo de pouso comercial lunar, chamado Peregrine. Mas nem tudo correu como esperado, porque o módulo sofreu uma anomalia, por isso pode não conseguir aterrissar na Lua. Mas isso só vai ser possível de saber na data prevista de chegada no satélite, que é o dia 23 de fevereiro. O módulo está carregando equipamentos para coletar dados para futuras missões na Lua. E vamos agora dar um pulo aqui no nosso telão para dar uma checada na previsão do tempo para amanhã em boa parte do país, gente. Olha só, em Boston, Nova York e Washington, bastante chuva prevista, a máxima não passa de 59 nessa região. Essa chuva continua se arrastando por Norfolk, Charlotte e também Atlanta. Na Flórida não é diferente, muita pancada de chuva ao longo do dia em todo o estado. O sol só começa a aparecer em New Orleans e em Houston também, onde a máxima pode bater 55. E aí vai ter dia ensolarado em San Antônio, onde a mínima fica em 35 e a máxima em 62 graus Fahrenheit. Em El Paso, previsão de sol entre nuvens. Em Albuquerque, no Novo México, tempo encoberto com bastante frio, mínima batendo 21 graus, gente. E aí tem sol brilhando bastante em Phoenix, no Arizona, e também em Los Angeles, na Califórnia. Já em Las Vegas, a previsão é de tempo encoberto, com bastante friozinho também nessa região de deserto, mínima ficando em 33, e vai chover ao longo do dia em São Francisco, mais para o norte da Califórnia. E ainda falando de tempo, na Flórida, moradores registraram uma cena rara e impressionante neste final de semana. Um tornado se formou na região de Fort Lauderdale e com ventos sustentados de mais de 80 km por hora, segundo o Serviço Nacional Meteorológico. A formação aconteceu no sábado, durante um dia de tempo bastante instável nessa área da região sul do Sunshine State. O fenômeno teve efeito rápido, mas mesmo assim causou danos como queda de energia. O Corpo de Bombeiros da região também confirmou que o tornado atingiu algumas estruturas, como embarcações marítimas e casas, antes de se deslocar para o oceano. Apesar de tudo isso, por sorte, ninguém ficou ferido. E agora a gente fala da forte tempestade de inverno que atingiu partes da costa leste dos Estados Unidos no final de semana, provocando neve, vento e chuva congelante para a região pela primeira vez em 2024. Algumas cidades registraram mais de 30 centímetros de neve, o que causou certos transtornos, como acidentes de trânsito e cancelamentos de voo, como nos mostra agora a repórter Giovanna Locatelli. A forte tempestade de neve que atingiu a costa leste dos Estados Unidos trouxe diversos transtornos. Em Massachusetts, mais de 17 mil clientes ficaram sem energia elétrica. A queda nas temperaturas provocou também o congelamento das estradas, causando acidentes. Para diminuir os riscos, as autoridades rodoviárias restringiram a velocidade de circulação nas autopistas. O Departamento de Transportes colocou cerca de 2.000 caminhões para limpar as rodovias do estado. No Aeroporto Internacional Logan, de Boston, mais de 150 voos foram cancelados e outros 180 atrasados, de acordo com o site FlightAware. Para os meteorologistas, esta foi a primeira nevasca significativa em cerca de um ano. Em algumas cidades, o cenário era este: ruas inteiras, carros e casas encobertos pela neve. Muitos moradores começaram os trabalhos de limpeza ainda com a neve caindo, para evitar que os acessos às casas ficassem interrompidos. E os caminhões de raspagem de neve trabalhavam a todo vapor por todas as regiões. O norte do estado de Massachusetts foi o mais atingido pela primeira tempestade de neve do ano. Aqui na cidade de Haverhill, por exemplo, caiu mais de 30 centímetros de neve nas primeiras horas. Para muitos brasileiros, a chegada da neve significa trabalho dobrado. Importante porque senão a prefeitura pode passar aqui e multar, né? E a segurança para as pessoas que estão passando aqui na calçada, né? Já para a Ana e a pequena Chloe, a neve é pura diversão. Nós adoramos. É um momento que a gente fica em família, a gente se diverte, é muito legal. Ainda bem que a Giovanna não congelou, mas é isso aí, todo mundo se protegendo e assim dá para garantir a diversão da criançada que adora brincar na neve, né, gente? Bom, e eu agradeço a companhia de vocês hoje, porque o Jornal Américas no Ar termina agora. Mas não sai daí, porque vem agora o restinho da nossa programação com mais um episódio da superprodução Jezabel e a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Uma boa noite, gente.